função afim. Introdução. Nós vamos começar dando um exemplo bem simples, tá? Para depois definir a função afim. Sabe que o preço a ser cobrado por uma corrida de táxi é composto de uma parte fixa, que chama bandeirada, e uma parte variável, que depende da distância x percorrida. O táxi não cobra por hora parada. Então, o preço P a ser pago é função da distância x percorrida. Se o valor da bandeirada é de R$ 4,10 e cada quilômetro rodado custa R$ 2,50, escreva a função preço P de x. Então vamos lá. Essa função preço P de x vai ser igual a R$ 4,10 mais 2,50 vezes o número de quilômetros rodados. Então, nesse caso, nós estamos vendo que o preço da corrida depende da quilometragem rodada. Quanto mais o carro andar, maior será o preço. R$ 4,10 é uma parte constante, no caso, né, para descobrir o preço da corrida. A bandeirada pode mudar? Pode. Por exemplo, se for à noite, é bandeira 2. Então, nesse caso, seria um outro valor. Então, nós vamos dizer que o preço da corrida é igual a R$ 4,10, que é uma parte fixa, né? Que sempre a bandeirada é 4,10 durante o dia, mais 2,50 vezes o número de quilômetros rodados. Lembrando que, se o x é igual a 0, né? Eu não andei nada, mas só de entrar no táxi nós já estamos pagando R$ 4,10, ok? Calculando alguns valores para determinadas corridas de táxi. Se eu não andar nada, como eu havia falado antes, não andando nada, né? O número de quilômetros rodado é 0, vezes 2,50 é 0, mais 4,10, 4,10. Então, quando eu chamo táxi, eu ainda não andei nada, mas já estou pagando 4,10 referente à bandeirada. Se a corrida for de 1 km, então, o preço de 1 km, 4,10 mais 2,50 vezes 1, dá um total de R$ 6,60. Se eu andar 2 km, né? 4,10 mais 2,50 vezes 2, um total de R$ 9,10. Se eu andar 3 km, 2,50 vezes 3, 7,50, com mais 4,10, 11,60. Se eu andar 3 km, a corrida será R$ 11,60. Agora nós vamos colocar os valores dessa tabela e construir um gráfico para a gente ver como que é. Bom, veja bem como ficou o nosso gráfico, né? Se eu não ando nada, eu pago R$ 4,10. Se eu ando 1 km, R$ 6,60. Se eu ando 2 km, R$ 9,10. Se eu ando 3 km, R$ 11,60. O gráfico que ilustra essa situação, né? Esse modelo matemático é uma reta, tá certo? Observa que quando eu não ando nada, eu pago R$ 4,10. Se eu ando 1 km, R$ 6,60. Se eu ando 2 km, eu pago R$ 9,10. Se eu ando 3 km, eu pago R$ 11,60. À medida que eu aumento a quilometragem, o preço da corrida aumenta. É uma reta crescente. Segundo exemplo, a capacidade de uma caixa d'água é de 1.000 litros. No instante que estava completamente cheia, um encanador detectou um vazamento de 6 litros por hora. A relação entre a quantidade de água em litros, que resta na caixa que está sendo esvaziada, em função do tempo T em horas, será uma função. Escreva a lei dessa função. Bom, para descobrir a lei, né, que é de T, nós vamos fazer o seguinte cálculo. No T igual a 0, a quantidade de litros na caixa d'água ainda é 1.000 litros. Né? Não passou tempo nenhum. Quando temos 1 hora
de tempo, né? Uma hora que a caixa d'água está esvaziando. Então, a quantidade após uma hora é 1000 menos 6 vezes 1. Quando T2 passaram-se 2 horas, Q de 2, 1000 menos 6 vezes 2. Depois de 3 horas, quantidade de litro após 3 horas, 1000 menos 6 vezes 3. Após 10 horas, quantidade de litros após 10 horas, 1000 menos 6 vezes 10. Depois de K horas, quantidade de litros, né? Depois de K horas, 1000 menos 6K. Então, a quantidade de litros na caixa após um tempo T qualquer sempre é 1000 menos 6 vezes T. Essa é a função da quantidade de litros em função do tempo. Terceiro exemplo. Um caminhão gastou 0,25 litros de combustível por quilômetro rodado. Podemos dizer que a quantidade Y de combustível gasto em litros é função da distância x percorrida em quilômetros. Podemos escrever a lei Y, quantidade de combustível, é igual a 0,25 vezes a distância percorrida x. Observa que quanto maior for a distância percorrida, mais combustível nós vamos gastar. Bom, as leis das funções modeladas para representar cada uma das três situações apresentadas são do tipo f de x igual a x mais b. Essa é a nossa função afim. Então vamos lembrar que na primeira, o f de x era 4,10 mais 2,50, né? A função preço corrida de táxi. Se eu comparar essa função com essa, né? A é sempre quem está com x. Então A é 2,50, o B 4,10. No segundo exemplo, era a caixa d'água que, à medida que o tempo ia passando, ia se esvaziando. Então, nesse caso, o A é o menos 6 e o B, 1000, né? A função que está escrita ao contrário, né? Primeiro está vindo o B, depois o A. Observa que o A é sempre quem está com a variável x. E no terceiro exemplo, que era o gasto de combustível, dependendo da quilometragem que nós andávamos. Então aqui o A é 0,25 e o B é 0. Tá legal? Então, todas as três funções são exemplos de funções afim. Definição de função afim. Uma função f de R em R, domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero, é denominada função afim. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, zero vezes alguma coisa vai ser zero, f de x igual a b. A função será uma função constante. Exemplos. F de x igual a 10x mais 3, o a é 10, o b é 3. F de x igual a 3 meios de x menos 1/5, o a é 3 meios e o b é menos 1/5. F de x igual a raiz de 2x, o a é raiz de 2, o b é 0. Observações importantes. Primeira observação. Na função y igual a x mais b, em que o b é igual a 0, recebe o nome particular de uma função linear. Então, quando b é 0, y igual a x, exemplo, y igual a 20x. Segunda observação. Por que na função afim, a tem que ser diferente de 0? Se o a é igual a 0, f de x igual a vezes x, então 0 vezes x, 0 vezes x vai dar 0, mais b, b. A minha função f de x passa a ser igual a b, que no caso é uma função constante, não é mais função afim. Então, y igual a 10, por exemplo. Terceira observação. Na função afim y igual a x mais b, o coeficiente a recebe o nome de taxa de variação. Quarta observação. Toda função afim
tem como gráfico uma reta. Um exemplo de aplicação. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta é de R$ 2.700, enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é de R$ 3.800. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido através da expressão C de X igual a QX mais B, em que X é a quantidade produzida, quantidade de camisetas, e B é o custo fixo, determine. Letra A, os valores de B e Q. Letra B, o custo da produção de 800 camisetas. Só uma observação que o custo fixo pode ser um custo que a empresa tem com alguns gastos, né? Etc. Bem, letra A. De acordo com o enunciado, nós temos que se x é 500, então o custo é 2.700. Se x é 1.000, então o custo é 3.800, lembrando que o custo é QX mais B. Com essas duas informações, nós vamos construir um sistema. 2.700 é igual a 500Q mais B, 3.800, 1.000Q mais B. Onde tem a letra X, eu substituí por 500. Onde tem o C de X, eu coloquei 2.700. Da mesma forma, aqui C de X, 3.800. E, no caso, o valor de X, 1.000. Né? Multiplicando a primeira equação por menos 1, menos 2.700, menos 500Q, menos B. Somando as duas equações, né? 1.100, 500Q, menos B mais B, 0. 500 passa para cá dividido, 1.100 dividido por 500 dá 11 quintos. Então, nós descobrimos que o Q vale 11 quintos. Cálculo de B. 2.700 é igual a 500 vezes o Q que eu acabei de encontrar, 11 quintos mais B. 500 dividido por 5 dá 100, vezes 11, 1.100, mais B. Então, 2.700 é igual a 1.100 mais B. Concluímos que o B é 1.600. Então, o Q, 11 quintos e o B, 1.600. Letra B. O custo de produção de 800 camisetas. Bom, nós havíamos encontrado que o Q é igual a 11 quintos e que o B é 1.600. Então, nós construímos a função afim referente a essa aplicação. O custo de 800 camisetas, então C de 800, 11 quintos vezes 800, mais 1.600. 800 dividido por 5, 160, vezes 11, 1.760, com mais 1.600, 3.360. Então, o custo de 800 camisetas, 3.360. Beleza?